Por exemplo, Paulo foi incapaz de aceitar a presença de João Marcos na sua viagem de Antioquia para o mundo gentil. Ele foi incapaz de aceitar. João, quando Barnabé, ele disse para Barnabé: Barnabé, é tempo da gente dar uma volta para ver como as igrejas estão. Aí Barnabé: ótimo, vamos levar João Marcos. Ele disse: não, João Marcos não vai comigo não. Por quê? Não vai. Por que não vai? Porque João Marcos deixou a gente no meio do caminho na viagem passada. Eu não ando com João Marcos. Não, mas eu quero ir com João Marcos. Então vá sozinho. E a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 15, versículos 36 a 41, que houve uma briga grande. É porque a gente vê aquela linguagem: houve uma não pequena discussão. Não pequena discussão é a maior briga do mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Houve briga entre Paulo e Barnabé, de modo que eles se separaram. Então, Barnabé, é o seguinte: vai para o teu canto que eu vou para o meu. Não dá para a gente andar junto. Quer dizer que isso é maturidade? Não é. Agora, onde é que a gente encontra um cristão maduro? É que o caminho pode ser refeito. Porque lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, em torno do versículo 10, o apóstolo Paulo faz o maior elogio a João Marcos e diz que João Marcos é alguém essencial na caminhada dele. Quando é que acontece isso? Porque depois as coisas se consertaram. Mas Paulo teve aquele momento de imaturidade. E aí foi. Pedro, por exemplo, foi incrivelmente imaturo. Lá em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Eu vou já parar com detonar a vida dos santos. Essa é só essa. Mas Pedro chega junto de Paulo, né, em Antioquia, tá? E aí os irmãos, como sempre, né, tem aquela coisa do banquete, né, de oferecer algum lanche, alguma coisa. E aí Pedro, quando vê aquelas iguarias exóticas, né, coisa com carne de porco, judeu não come carne de porco, mas Pedro era cristão e agora ele já estava liberto, ele sabia que não é pela lei que ele é justificado. E aí Pedro diz: oh, que maravilha, que comida bonita, eu sempre tive vontade de experimentar um churrasquinho de porco e nunca pude. E aí ele vai lá e come e fica satisfeito, foi bom, foi gostoso, e experimenta um monte de comida que o judeu não come. No outro dia, chega de viagem Tiago, irmão do Senhor, junto de uma comitiva. E Tiago era um líder muito importante entre os judeus. E aí Pedro, se afasta da mesa. O pessoal fica comendo essas coisas. Aí Paulo, está escrito, Paulo diz assim, que Paulo resistiu Pedro cara a cara, porque ele não procedeu de forma correta nem honesta. Por quê? Aí ele diz assim: engraçado, você sendo judeu, não vive como um judeu, e quer agora obrigar o não judeu a viver como um judeu? O que tem isso no teu coração, Pedro? O que é isso? Maturidade? Porque Pedro ficou com medo do que iam dizer dele. Quer dizer que isso é maturidade? Foi um ponto de imaturidade na vida de Pedro. Então, irmãos, é assim que é a vida. É assim que somos os seres humanos. Temos pontos de maturidade e de imaturidade. Agora, não confunda imaturidade com um coração resistente. Ah, fulano é imaturo. Às vezes a pessoa tem um coração resistente, coração duro. Isso não é imaturidade. Isso tem a ver com prepotência, com arrogância. É outra coisa. E é outra categoria. Eu só estou falando para a gente não se confundir. Porque existem pessoas que se recusam a amadurecer. Pessoas que sabem que são difíceis, mas nem por um momento buscam mudança. Aí é onde se enquadra o desvio de caráter. Ou existem pessoas que não conseguem enxergar a si mesmas e por isso nunca amadurecem, olham tanto para si mesmos, para suas necessidades emocionais e físicas, que não conseguem ver as suas reais necessidades e nem conseguem enxergar os outros. Essa é a situação das patologias emocionais. A nossa relação com esse tipo de gente é diferente. Jamais esqueça, em último lugar, que a maturidade em Cristo é um ideal que deve ser perseguido sempre. A Bíblia diz que nós devemos crescer e amadurecer à estatura de Cristo. Então, preste atenção. É com essas duas coisas que nós precisamos conviver. Com o ideal
que nós precisamos amadurecer segundo quem Jesus Cristo é, e a situação real, que é a nossa caminhada até chegar lá. Mas como fazer isso? Eu lhe digo: dê sentido à sua vida. Dê sentido a todas as coisas, inclusive ao seu sofrimento. O apóstolo Paulo fazia muito isso. 1 Coríntios 1, versículos 3 a 8, ele nos diz isso. Ele fala que o sofrimento dele, ele entendia como uma consolação para as outras pessoas. O que Paulo está fazendo? Dando um significado novo ao seu sofrimento. Faz isso. Não sei o que é que você passa hoje, nem agora, mas dê um significado realista. Não é que você vai inventar fantasias. Dê um sentido realista ao seu sofrimento. Dê um sentido de nobreza à sua vida e aos seus sentimentos e à sua situação. E você vai ver que as coisas vão mudar no seu coração. Por isso que o sofrimento de Paulo foi superado, por sua percepção de sentido existencial. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Eu quero convidar você a essa percepção de que a vida tem altos e baixos. Existem dois ambientes no mundo principais: o ambiente interno e o ambiente externo. E a maneira como nós reagimos a ele define o que nós somos. Nós temos a escolha. É como Victor Frankl, é como o belíssimo filme de Roberto Benigni, A Vida é Bela, em que um pai faz de tudo para dar um sentido diferente na mente do seu filho à situação que ele estava passando. E se você prestar atenção, o que manteve aquele homem é um romance, mas é um romance que se parece com a realidade de Frankl. O que manteve aquele homem vivo, firme, mesmo quando estava exausto, foi o ideal de proteger o seu filho daquele trauma. Então, queridos, são lições que nós temos sobre maturidade. A maturidade implica em sermos estáveis. Sermos estáveis não quer dizer que sejamos lacrados contra sentimentos. Sermos estáveis quer dizer que nós somos coerentes naquilo que nós fazemos e nas escolhas que nós tomamos. Nós somos conscientes. Vamos curvar as nossas cabeças na presença do Senhor.